boas-vindas, né, a todas as DFs, né, todas as senhoras, aos 70 anos, né, da divisão feminina, com muito orgulho nesse ano de 2021. Né? É com muita vitória que a gente está aqui vencendo dia a dia, mesmo virtualmente, unidas num único propósito, né? De coração a coração, buscando a felicidade nossa, de todas as nossas companheiras e de todos os nossos companheiros do Brasil afora. Então, nós vamos dar início à nossa reunião. A nossa convidada, que é a Carol Inouye, né, que é da SUB, ela vai entrar um pouquinho mais tarde, mas a gente vai dar sequência agora à nossa reunião. E é com você aí, Solange. Então, comigo, eu vou ler a nossa mensagem, né, que recebemos da presidente da Sako Kaneko Ikeda, tá? É uma mensagem comemorativa dos 70 anos da fundação da Divisão Feminina. Tá bom? Queridas companheiras da Divisão Feminina da BSGI, de profundos laços kármicos, sinceros parabéns pelo encontro comemorativo dos 70 anos da fundação da Divisão. 70. Estamos plenamente cientes do avanço de vocês, nesse momento, prezando os laços com cada pessoa e intensificando o incentivo mútuo. Para uma discípula que lutava contra as preocupações e as incertezas da vida, Nichiren Daishonin escreveu para ela: quando você sacode a cabeça, seus cabelos balançam. Quando sua mente começa a trabalhar, seu corpo se move. Quando um forte vento sopra, as árvores e a relva não permanecem serenas. E quando a terra treme, os mares se agitam. Da mesma forma, se alguém for capaz de mover o Buda Sakyamuni, o senhor dos ensinamentos, como poderiam as árvores e a relva ficarem imóveis e as águas permanecerem calmas? A lei mística é a lei fundamental que move a vida e o universo. E não existe nada mais pobre, mais nobre e forte que uma mulher que abraça essa grandiosa lei. Por isso, o importante é que continue recitando intensamente o Nam-myoho Renge-kyo, com uma poderosa determinação, capaz de sacudir e transformar as circunstâncias. Essa suprema voz da justiça alcançará sem falta todas as pessoas em quaisquer lugares. Além disso, não há como uma mulher de fervorosa fé não ser protegida pelos Budas, Bodhisattvas e divindades celestiais das 10 direções e das 3 existências. Independentemente das dificuldades que surjam, no final, ela será absolutamente vitoriosa. Por favor, não obstante o que aconteça, recitem até o fim o Daimoku do Rugido do Leão, com fé firmemente determinada para criar e expandir os laços budistas da felicidade com transbordante coragem, sabedoria, harmonia e alegria. Assim, escrevam todas, sem exceção, o seu diário de vitórias do Kosen Rufo e da vida. Mesmo que estejamos distantes fisicamente, nosso coração está sempre junto com vocês. Minha esposa e eu continuaremos orando pela boa saúde, a ausência de acidentes e a imensa felicidade das preciosas companheiras da divisão feminina da BSGI, de seus familiares e de todos os membros. Desfrutem excelente disposição. Junho de 2021, Daisaku e Kaneko Ikeda. É a mensagem. Parabéns. Parabéns. Muito boa. Bonita mensagem. Muito boa. E é com o Levi. Opa, agora eu vou colocar um vídeo a pedidos aqui. Só um momento. Os próximos já prestem atenção, hein? Mi corazón
Obrigada, Lívia. Agora eu vou fazer a matéria. Vocês estão me Aê! ouvindo bem? Sim. Ai, A matéria vamos sempre criar esperança, né? Essa matéria vai ser utilizada nos encontros comemorativos dos 70 anos da Divisão Feminina, no mês de julho. Queridas amigas, com muita alegria e gratidão, comemoramos 70 anos de fundação da amada Divisão Feminina, junto com Ikeda Sensei e Senhora Kaneka. Parabéns para todas, né? O presidente Ikeda afirma: esperança é a crença no futuro. Esperança é a coragem de continuar se desafiando. Esperança é o avanço incessante de hoje para amanhã. Nichiren Daishonin nos empodera quando fala: aqueles que creem no Sutra do Lótus são como o inverno. O inverno nunca falha em se tornar primavera. Por mais difícil que sejam as circunstâncias, com a oração muito mais daimoku, com um coração invencível e forte, transformamos infalivelmente qualquer situação negativa. Jamais seremos derrotadas. A prática da fé é a suprema força motriz que nos proporciona isso. Então, assim, a recitação do Nam-myoho Renge Kyo deve ser a base dos nossos dias, né? Ikeda Sensei enfatiza. Por mais dolorosa ou árida que seja a nossa situação, se continuarmos recitando Daimoku Gohonzon com uma oração concentrada, nós infalivelmente superaremos todo e qualquer desafio. E ele ainda diz com toda a convicção: uma oração assim lapida um caráter, acende a chama da esperança infinita, traz a paz espiritual absoluta e aciona o progresso resoluto. É uma fonte de felicidade inigualável e um dos atos mais nobres que podemos realizar como seres humanos. Um ponto muito importante nesse processo de mudança do destino é o estudo do budismo. Isso porque quando lemos, nosso coração se enche de esperança e coragem a esse respeito. Enche de esperança e coragem. Agora, que a segunda parte, ao recitar o trecho das Escrituras, deve ser mestre da própria mente, em vez de permitir que a mente o domine. Daishonin ratifica o caminho dos budistas. Ser mestre da própria mente significa fazer os princípios do budismo nosso guia. E conseguimos isso por meio do estudo. Então é importante, né, gente? Prática e estudo. Agora aqui, isso depende de mim, né, gente? Só depende de nós mesmos, né? Orar, estudar e encorajar aqueles à minha volta. Essas ações enchem nossa vida de esperança, convicção e nos levam à revolução humana. A esperança é uma flor que desabrocha no esforço, floresce na perseverança. A esperança é a recompensa nobre e visível daqueles que cultivam em si a virtude invisível. Então, bora lá, 2021, ano da esperança e da vitória, né? Seja coroado com marcantes conquistas e imensuráveis benefícios. Agradecemos pelos dedicados esforços e, por favor, vamos continuar da nossa preciosa saúde de toda a família. Um carinhoso abraço para a Divisão Feminina. Da minha parte é só, gente. Agora temos a Araci. boa noite. Obrigada. Parabéns, Vera. Boa noite. E agora, para alegrar, vamos ouvir mais uma canção? Mais uma canção, Araci. Ah, não tem vitória? Não tem relato de vitória? Depois. Ah.
Vamos cantar Então, vamos, primeiro. vamos ouvir uma canção com muita alegria, muita convicção. Com o Levi, DJ. Ok, só um momento que eu já vou pôr. Linda canção, né? Muito Bravo! linda. Muito bom. Pessoal, alguém tem um relato de vitória? Hi. Opa! Depois alguém vai pensando se tem mais, tá bom? Gente, eu só peço para vocês colocarem depois o microfone de vocês no mudo, porque tá dando interferência. Não sei se é aqui na minha casa, mas eu tô percebendo que tá tendo um pouquinho. Tá bom? Araci também tem que pôr. Clica aí no mudinho, tá? Para não aparecer a voz, porque tá dando interferência. Bom, boa noite. Eu acho que todo mundo já me conhece aqui, né? Já sabe. Bom, vocês estão de parabéns, viu, gente? No Shikai aí, cada um ministrando o seu Shikai, tá ótimo. Depois a Silvana fala como é que ela tá achando, porque ela que tá vendo agora, a gente ensaiou, viu, Silvana? Foi muito engraçado. Mas assim, tá dando tudo certo. Tá ótimo. Não é? É que a gente queria que cada um participasse, cada um falasse. Então a gente vai começar a fazer assim, às vezes, das mulheres, né? Bom, gente, como é o meu relato, né? Na verdade, meu relato foi de comprovação nesse Gongyokai, né? Que dia 15 de junho, quando eu determinei de convidar a dirigente, né? Que é a Carol Inouye. E quando eu convidei ela, no dia 17 de março, dia 17 de março, que eu recebi o WhatsApp da Joélia, foi um dia assim. Foi um dia difícil e um dia diferente, porque acho que não sei se todo mundo sabe aqui, né? Mas é claro que eu já passei por isso na minha família, mas assim, agora eu construindo a minha família foi a primeira vez. Então, assim, eu já passei por desemprego, meu pai, meus irmãos, né? Isso é uma coisa assim meio que normal no nosso país e na nossa vida, mas na minha vida de casada foi a primeira vez, né?
Então, assim, perante a pandemia, perante tudo que a gente está passando no nosso país, né? Eu e o meu esposo, a gente trabalhava na mesma empresa por longos anos, eu há 10 anos e ele há 8, né? Então, ele foi demitido nesse dia, no dia 17 de março desse ano. Depois de ser super avaliado, né, 2 horas da tarde, ele me desce do segundo andar onde eu moro, com a mochila nas costas, falando que foi dispensado. Eu, como estou tentando atingir o estado da minha mãe, né, de tranquilidade, achei que ele tinha banco de horas, né? Achei que estava dispensado aquele dia, né? E que ele ia voltar no outro dia para trabalhar, porque a gente estava tendo banco de horas, né? Daí ele, não, eu fui dispensado da empresa mesmo. Então, assim, por 5 segundos eu fiquei gelada, né? Eu senti um gelão, assim, no meu corpo todo. Só que eu não tenho um escritório na minha casa, nem tenho um espaço físico para isso. Então, eu sento na mesa de jantar da minha sala para trabalhar, né, com essa história do home office. E eu sento bem de frente para o meu oratório, bem de frente, assim, para o oratório. Ele não, ele trabalha na mesa da cozinha lá de cima. E aí, na hora, assim, eu senti aquele gelado, né, porque na hora eu pensei na minha casa, que eu pago tudo. E na hora eu olhei assim para o Gorronzo. E aí eu falei assim, não, eu não vou ficar numa sinuca de bico, eu não vou ficar preocupada, né? Eu não vou ficar desesperada, vai dar tudo certo. A mulher é o equilíbrio da vida do homem. Mas por alguns segundos eu parei para pensar que a minha vida de casado estaria começando naquele momento, né? E teve um tempo que eu ouvi da Silvana, ela tá até aqui para me ouvir, que ela falou assim, que quando a gente desafiasse a casar, aí que os obstáculos viriam, né? E eu levei um tempo assim para compreender tudo isso, porque não é fácil. E veio mesmo, né? O Vinícius ficou 3 meses de muleta, quase que ele casa de cadeira de roda, porque ele teve um problema seríssimo no tornozelo. E assim, eu desafiando muito no meu daimoku, porque ele não pratica, né? E outras coisas que aconteceram, mas enfim, foi dando tudo certo, tudo em cima da hora, assim, né? E aí, nesse dia à noite, quando eu recebi que eu tinha que fazer o Gongyokai, né, ajudar o bloco Beatriz, que é o que eu participo, e a comunidade, né, é claro que eu, como uma mulher, como um ser humano, eu tive que tirar força, às vezes, né, você fica desmotivada, mas em nenhum momento eu me perguntei o porquê que ele foi demitido, né? Porque eu já imaginava e falei, é um ciclo que se encerrou. E eu falei que até o dia 15, né, desse mês agora, ele já estaria empregado. Na verdade, eu coloquei até antes, viu, gente? Então, eu coloquei dia 30 de abril. Eu fui bem agressiva. Então, ele saiu dia 17 de março e falei que dia 30 de abril, dia do meu aniversário, o Vinícius estaria trabalhando, né? E o Vinícius, assim, eu nunca tinha visto ele desempregado, né? Como meu namorado, meu noivo, meu marido. Eu já tinha visto ele como meu amigo, mas não como meu companheiro. Eu não vi ele nenhum dia sentado no sofá, vendo televisão, nenhum dia fazendo atividade física que ele gosta muito, nenhum dia, assim, eu tinha dia que eu esquecia que ele estava desempregado. Esse menino ficou o dia inteiro na frente do computador, mandava currículo e treinava o inglês dele, fazia curso, e eu nem lembrava que ele estava desempregado, né? Então, de manhã eu fazia minhas orações, mas eu também percebia que não estava tendo muita assim procura de emprego, né? Eu fazendo meus contatos, ele também. E claro que a gente não, né, contou para os nossos pais, né? E por ele morar muito longe dos pais, muitos longos anos, acaba ficando um pouco ausente. E aí eu comecei a focar o meu daimoku nisso. E aí no dia 27 de abril, ele recebeu uma ligação, 7 horas da noite.
né, de um contato assim que a gente nunca viu, pelo LinkedIn mesmo, para marcar a entrevista no dia 30 de abril, né? Numa vaga que ele nunca trabalhou, numa coisa que ele nunca fez, num cargo que ele nunca teve, num salário que ele nunca teve também. E assim, eu não queria nunca também ficar devendo favor para ninguém nessa questão de indicação, né? Eu colocava, Gonzo, que o Vinícius seja feliz nessa vaga de emprego, né? Mas que ele consiga se realocar por dependente, por sozinho ele. E aí, no dia 5 de maio, o Vinícius ingressou nessa empresa, né? Então, assim, hoje a minha vitória, né? Eu sei que foi para uma vaga, assim, temporário de 6 meses, com grande oportunidade de efetivação, né? Porque a moça, ela tá saindo de licença maternidade, mas ela não volta para essa vaga. Então, depende muito dele, muito do nosso, né, do meu Daimoku, e da nossa oportunidade, mediante toda a crise que a gente se encontra. Então eu parei para pensar que há um ano atrás, quando a gente participou de uma reunião da DF, que foi junto com uma reunião extraordinária do Japão, né, que tinha não sei quantas mulheres juntas, não sei se vocês lembram, que foi tarde da noite. Eu lembro que me chamou muita atenção que várias DFs estavam, mediante a pandemia, sendo promovidas no emprego, né, sendo aumento de salário, ninguém estava perdendo emprego, estava sendo promovida. E aí eu parei para pensar que, como né, eu falei, a crise existe para quem acredita na crise. Né? Então, assim, eu não vou viver uma crise, né? Vai dar tudo certo. Então, assim, hoje eu estou contando essa vitória porque eu estou muito feliz de saber que ele conseguiu se realocar num curto espaço de tempo. Porque para o homem eu sei que é mais difícil, né? Fica mais ocioso, é mais difícil, tem a questão de ser provedor. Mas, assim, o que mais me chamou a atenção não é nem ele se realocar, foi que ele foi contar para o melhor amigo dele, né? Porque até para contar a gente ficou um pouco com receio, né? Com essa questão, a gente é bem cauteloso. E quando ele foi contar, ele falou assim: olha, né? Falou o nome do amigo dele, né? Olha, Taylor, mas teve muita oração da minha esposa. Ela fez muita oração todos os dias. Ela acordava cedo para fazer oração. Então a Thaís, ela colabora muito com a fé dela. Então, assim, eu vejo que nessa questão desse 1 ano e 4 meses que eu tô casada, né? Eu ainda tenho muita grama para queimar, tenho muita lenha para queimar ainda na vida, mas eu vejo que se eu não tivesse a oração, eu não teria essa sabedoria que todas vocês já têm na vida. Então, eu aprendi com todas vocês, né? Com a Marico, com a minha mãe, com a Odete, com a Vera, com a Solange, com todas, gente, todas, né? Cada um nos seus momentos, com os seus sofrimentos, com as suas alegrias, mas assim, tendo essa sabedoria de um casamento, né? De como que tinha que ter essa cautela, de tudo. Então, hoje aqui é o meu primeiro, né, o meu primeiro relatinho de uma DF, que está começando uma história também de uma DF, mas eu fiquei muito feliz porque eu consegui, né, e contar essa vitória que eu queria contar no meu Gongyokai, tá bom? Então, da minha parte é só, e eu sei que não existe oração sem resposta para outras coisas que a gente também está escrevendo as nossas histórias, tá bom? Muito obrigada. Parabéns, Thaís. Parabéns, Parabéns, Thaís. Rabi. Obrigada. Que bom. Parabéns, Parabéns. Ele vem a praticar. Alguém tem mais algum relatinho, gente? Ah, eu tenho uma coisinha para falar. Sim, que ele tem, assim. Opa! Deixa eu só ver se não sou eu que tenho que Que puxar. bom, Silvana. Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu saí umas 2 vezes, que acho que eu não tô. Até cortou um pouco o que a Thaís estava falando, eu não consegui Não, ouvir nós direito. estamos ouvindo sim. Então, eu nem ouvi, tá? Seu Tá. marido conseguiu o trabalho? Nós estamos ouvindo sim. Conseguiu. Ai, que Conseguiu. bom. Ele conseguiu. É.
Conseguiu sim. Bom, então agora é com o Levi. Ok, vou colocar aqui o próximo vídeo falando dos 70 anos da DF. Vamos lá, aqui. Queridas rainhas da felicidade, quanta alegria e gratidão por podermos nos reunir neste significativo ano nos blocos e juntos com o presidente Ikeda e a senhora Kaneko comemorarmos os 70 anos de fundação da tão amada divisão feminina. Parabéns! Hoje o tema de nosso encontro é a esperança. Em vários de seus discursos, o mestre nos incentiva bradando: Kibo, Kibo, esperança, esperança. Com esse bradar veemente de convicção, deixa claro para todos que esperança é continuar orando ao Gohonzon com forte fé e sem jamais desanimar. O presidente Ikeda declara que as mulheres detêm a chave para desbravar um futuro repleto de esperança. Desde sempre, elas simbolizam a força e a resistência necessárias para conduzir a sociedade ao bem. Josei Toda, segundo o presidente da Soka Gakkai, manifestou a mesma convicção ao fundar a divisão feminina em 10 de junho de 1951. Quero que tenham a convicção de que as mulheres que abraçam a lei mística são as mais nobres dentre todas. Ikeda e sua esposa assumiram o mesmo juramento do venerado mestre e não pouparam esforços para edificar o século das mulheres. Em dezembro de 1964, a jovem senhora Sylvia Saito visitou o casal para comunicá-los de sua decisão de mudar com o marido para o Brasil. Sylvia estava com 28 anos e durante toda a sua vida nunca se esqueceria desse momento e do juramento que fizera ao mestre. Em 1965, o Brasil tinha cerca de 2.500 famílias de praticantes. Um ano depois, o presidente Ikeda visitou o país e encontrou uma organização 3 vezes maior. Apesar das dificuldades, ele adquiriu um imóvel localizado à rua Tamandaré, estabelecendo uma sede para o Kosenrufo. A partir desse momento, Sylvia Saito intensificou sua luta com base na unicidade de mestre e discípulo. Obteve sua cidadania brasileira e, junto com as companheiras, expandiu imensamente a propagação do budismo. Em março de 1974, o casal Ikeda viria ao Brasil, mas o visto lhe foi negado. O cancelamento da visita foi comunicado por telefone e a viagem reprogramada para a cidade de Lima, no Peru. Sylvia Saito e Helena Taguchi foram convidadas para representar a BSGI. Emocionadas e em lágrimas, segurando uma mão da outra, apenas conseguiram dizer: "Muito obrigada, Sensei, pela sua consideração." Naquela ocasião, Ikeda Sensei as direcionou. O papel das mulheres é crucial. Devem transformar a época. O que define é a oração das mulheres. Ao retornar ao Brasil, Sylvia Saito passou a incentivar a todos com firmeza: muito mais Daimoku, muito mais Daimoku. Nascia ali o slogan da DF do Brasil. Em fevereiro de 1984, o presidente Ikeda veio novamente ao Brasil. Helena Taguchi assume como coordenadora da DF e abraça a diretriz do mestre, com pureza, alegria e harmonia. Durante os 10 anos que esteve como coordenadora, criou uma fileira 10 vezes maior de integrantes, enviando cartas de incentivos para todas as líderes de comunidade e viajando de norte a sul para se encontrar com as companheiras. O ano de 1993 foi muito significativo.
Com a vinda do presidente Ikeda e por sua consideração, instituiu-se o dia 27 de fevereiro como o Dia da DF do Brasil, dia do aniversário da senhora Kaneko. Em 2005, o Sr. Hiromasa Ikeda, vice-presidente da SGI, visita o Brasil e declara no Fujin-Kaikan: "Este casarão é o único no mundo. É o ponto primordial da história de luta conjunta de mestre e discípulo." Em 2007, com o castelo da DF reformado, o Sr. Hiromasa Ikeda visita-nos novamente e comenta que seus pais, mesmo não conhecendo o CCDI, sabiam de sua exata localização por se recordarem do Fujin-Kaikan. Em pequenos grupos e baseadas no espírito de Shiteifune, essa maravilhosa e invencível rede de mulheres vem se expandindo e atuando em perfeita harmonia. Ikeda Sensei afirma que exatamente por serem em pequenos grupos é que se pode oferecer a seus membros a oportunidade para o diálogo de coração a coração. Diante do atual cenário de pandemia, esse diálogo se tornou fundamental. Desde 2020, nos levantamos com uma força ainda maior, baseadas no muito mais Daimoku, com o sentimento de não deixar ninguém para trás. As rainhas que apresentamos a seguir são exemplos fiéis disso. Elas estão fazendo a diferença em sua família, comunidade e sociedade. Aqueles que têm um mestre na vida são realmente afortunados. Quando o sorriso das mães brilha radiantemente, a sociedade desfruta de genuína paz. E com este sorriso da minha eterna rainha é que trago forças para superar cada dia. Com base no Daimoku e nos incentivos do Sensei, venci o desemprego depois de 14 anos na indústria. Mudei para um negócio próprio que realizo com alegria e gratidão. Com Daimoku, até o home office fica mais feliz. Com muito mais Daimoku, venci a Covid e voltei ao trabalho. Com alegria e determinação, sou mãe e educadora na pandemia e vivo seus diversos significados em potência máxima, com gratidão e esperança de tempos melhores. Com o sentimento de cumprir a minha missão, venho me esforçando na prática diária de muito mais Daimoku e o estudo do budismo, me renovando e fortalecendo. Através dos médicos e de muito Daimoku, hoje em dia estou bem melhor, sempre com sentimento de muita fé e gratidão no meu coração. Através das visitas virtuais, estou fazendo a minha revolução humana, porque posso sentir o problema de cada DF e as incentivá-las de acordo com a situação. Por ocasião da terceira reunião nacional de líderes da Soka Gakkai comemorativa do dia 3 de maio de 2021, o mestre incentiva: "Espero que as mulheres Soka criem brilhantemente o século de esperança das mulheres, um século de respeito à vida, de igualdade e de paz, com a mais bela unidade na diversidade do mundo, tal como a cerejeira, a mexeira, pessegueiro e damasqueiro, sempre com tranquilidade e altivo orgulho, de forma cada vez mais alegre, radiante e harmoniosa." Queridas amigas deste amado Brasil, parabéns pelo encontro comemorativo da esperança, comemorando 70 anos da nossa amada divisão. Muito obrigada por todos os preciosos preparativos. Desde o ano passado, viemos desafiando várias circunstâncias, não é verdade? Nesse momento, aprendemos com as nossas veteranas a nos erguer com muito mais Daimoku. E assim, viemos vencendo cada desafio, fazendo a nossa revolução humana com muita força, coragem e convicção. Numa certa vez, foi perguntada à nossa querida senhora Kaneko Ikeda o que era importante para uma integrante da divisão feminina dessa organização. E ela respondeu: "Acredito que é a sabedoria. E para isso recitamos o Daimoku e lutamos consigo mesma. Acredito que sempre é a luta conosco."
Então, com base nesse precioso direcionamento, acredito que cada uma veio lutando contra todas as suas circunstâncias e vencendo cada uma com tranquilidade, serenidade e forte oração. E o Ikeda Sensei, na sua mensagem, ele cita: com tranquilidade e orgulho ainda mais elevado e de forma cada vez mais alegre, radiante e harmoniosa, criem o maior laço de cerejeira, ameixeira, pessegueiro e damasqueiro do mundo e assim criem brilhantemente o século de esperança das mulheres, ou seja, o século da dignidade da vida, da igualdade e da paz. Vitórias, minhas amigas, muito obrigada! Com muito mais Daimoku e eterna gratidão, vamos juntas com abundante esperança, forte coragem, profunda sabedoria, grande vivacidade e infinita alegria para cumprir o nosso juramento. Shibefune é minha vida! Uhul! Parabéns a todas! E para a gente fortalecer isso agora, com muita disposição, Carol e Noi, com vocês! Boa noite! Oi, rainha! Gostoso encontrar com todas vocês. Acho que a Thais deve ter explicado o meu atraso, né? Sim, fica tranquila. Perdão, gente, a minha cachola aqui está meio confusa. Não, tudo ouvido. Mas agradeço de coração pela compreensão de todas, né? De ter remanejado um pouquinho o horário, porque eu não poderia também deixar nossas companheiras aqui de São Bernardo desfalcadas, né? Então, é por isso que eu amo a divisão feminina. Tem um coração tão maravilhoso que a gente sempre dá um jeitinho e fica tudo certo, né? Na verdade, eu quero assim também agradecer, desejar boa noite para todas as rainhas e o Levi também. Eu fiquei olhando a programação, mas tem alguma fugimbo, Levi, não tô lembrada. Levi, de coração, muito obrigada. Nossa, muito obrigada. É verdade, obrigada também. Ele é ótimo para a gente. Obrigada pelo carinho, né? Pela disposição, Levi. E todos vocês estão bem? Sim. Nossa, eu fico muito feliz de ver o rostinho de vocês. Estou vendo aqui a senhora Hirabayashi, Sam, Odete, Araci, Amélia, Dona Solange, Marina, Verinha, Silvana, Terezinha. Tem mais alguém aqui que eu não estou enxergando? Que eu Levi. Todas estão? Muito, muito boa noite, queridas. Parabéns por essa data. Tem mais alguém? Sônia Shimada. Ah, a senhora Sônia. Ela está aí com a Mariko. Tá juntinha. É que eu não estou vendo. Ah, sim, está escondidinho de blusinha vinho. Todas se sintam abraçadas, né? É uma data muito especial. Estamos jovens, né? 70 anos. Todas nós estamos jovens, na verdade, com o espírito de 28 anos, né? Parabéns aos nossos líderes pelo carinho de preparar esse encontro nesse dia friozinho. Já estamos no inverno, né? Nossa, friozinho aqui na minha região está bem frio. Tô com 2 meias. Ainda bem que eu não estou presencial, porque chique eu não estou, não. Mas assim, todos estão radiantes e maravilhosos. Tem alguma convidada aqui? São todas companheiras já? São. A convidada não conseguiu entrar, teve um probleminha técnico. Tudo bem. É que falaram da Silvana, pensei que a Silvana fosse nossa convidada. Novinha, tudo menininha nova, né, gente? É todo mundo novinha aqui, que maravilha. Maravilha. Bom, eu sempre fico muito feliz quando encontro com vocês, principalmente a divisão feminina. Eu sinto até meu coração mais fortalecido, porque eu sei o quanto que vocês estão batalhando como eu. Não está sendo um ano assim, né? A gente pensou que as coisas iam amenizar, mas muito feliz pela vitória da Thaís. Não me lembro, eu acho que você deve ter compartilhado, mas assim,
Seja bem-vinda à divisão, Thaís. Obrigada. É esse espírito aí, matar um leão por dia. Mas, é um leão por dia não mesmo, gente. Eu não sabia que era assim na vida de casado. E seja bem-vinda essa leoa. Nossa, é muito difícil, mas agora está mais fácil. Mas veio em boa hora, né? E você também veio agregar uma força incrível para a nossa divisão. Quero agradecer de coração. Você, a Silvana. Quem mais aqui? Nossa, eu tô vendo gente novinha aqui, a Fatiminha, a senhora Ribara. Só tem gente nova aqui, gente. É muito gostoso, muito gostoso, né? E eu sei que algumas famílias passaram por dificuldades, algumas perdas, né? Irreparáveis. Essa questão financeira que é preocupante. Mas não vamos esmorecer, tá bom? Vamos, assim, ficar unidas, juntas, vamos nos conversar, vamos nos contactar, para que a gente possa ter esse apoio, nem que seja à distância, mas ter esse daimoco do coração da divisão feminina, tá bom? E sei que algumas, na verdade, já tomaram a vacina, mas sabemos que essa vacina não é cura, tá? Então, como cada uma de vocês é muito especial, muito importante, vamos continuar tomando todos os cuidados, tá bom? Álcool, máscara, evitem aglomeração, tá? Sei que a Fujimo lá não tem escolha, tem que fazer compras e, né, às vezes precisamos passar no médico, mas sempre vamos tomar muito, muito cuidado. E já faz um ano, né, meninas, que começamos com essa tecnologia, ainda estamos aprendendo. Algumas organizações que são afortunadas como vocês, têm um danchigo maravilhoso aí que fica como o técnico, não é não? Gente, eu sou muito afortunada, sou rainha de verdade, né? Mas acredito que muitas de vocês, como eu, tinham dificuldade de baixar aplicativo, de link aqui, botão ali, mas aos poucos a gente está interagindo, estamos percebendo que temos que fazer parte desse novo mundo, dessa nova era, em que a tecnologia realmente vai fazer parte, com pandemia ou não, das nossas vidas. Então, vamos utilizar com muita sabedoria e com esse sentimento incrível de vocês, tá? Bom, a Thaís falou de diálogo. Vocês querem perguntar alguma coisa para ela? Para a dona Araci? Para o Odete? Gente, eu fiquei assim, elas compartilharam comigo. Carol, fica tranquila, hein? Fica tranquila, porque a gente está preparada para responder todas as dúvidas. Então, bora lá, manda ver. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? A Marina também, que é expert, a minha universitária. Vocês também querem fazer alguma questão, querem compartilhar, fazer algum depoimento? Fique à vontade. Eu só queria compartilhar uma coisa, que eu acho que aqui ninguém sabe o que aconteceu. Que, assim, eu casei, gente, num dia que acontece a cada 4 anos, dia 29 de fevereiro. E aí, do ano passado. Aí, o que aconteceu? Eu não ia casar em fevereiro, eu ia casar em abril, né? Em abril do ano passado. Aí, quando eu estava de férias, em agosto do outro ano, eu acordei um dia e fui lá na cozinha e falei assim na casa da minha sogra, e falei assim pro meu, na verdade, na época era meu noivo, né? Eu falei assim, Vinícius, ele, o que foi? Eu tive um sonho. Aí ele, mas o que? A gente vai ter que casar antes. Como? A gente vai ter que casar antes, mas por quê? Não, a gente não vai mais casar em abril. Olha. Mas por que, Thaís? Falei, a gente vai ter que casar em fevereiro. Mas por que? Aconteceu alguma coisa? Não, a gente vai ter que casar em fevereiro. A gente vai ter que casar em fevereiro, porque não? A gente já está numa idade avançada e vai ficar esse namoro longo, eu não quero nada. E eu queria ter uma vida igual a da minha mãe, assim, né? Namorar só pouco tempo, minha mãe só namorou 6 meses. Eu queria casar em fevereiro, que era o mês da minha mãe e tal. Aí, beleza. Aí, quando a gente casou, passou 10 dias, a gente entrou na pandemia, né? Então, assim, o que eu posso dizer é que nesses 1 ano e 4 meses, gente, parece que eu já vivi 10 anos de casado.
porque é todo mundo junto aqui, né? Eu e ele o dia inteiro, o tempo todo, e nossa, e eu tive que aprender na raça a fazer comida, né? Coisa que eu não suportava na vida. Então, minha mãe me ajuda muito, mas o que eu pude perceber? Que ele percebeu muito a minha postura de prática diária, porque a gente está todo dia dentro de casa fazendo a nossa oração. E aí foi quando ele me questionou, todos os dias é assim? Todos os dias? Todos os dias? Eu falei, todos os dias. Eu falei, todos os dias você toma banho? Ele, 2 vezes por dia. Eu falei, então eu faço daimoku de manhã e de noite. Eu falei, todos os dias você almoça? Ele, almoça e janta. Eu falei, então, eu também. Eu faço gongyo de manhã e de noite. Então, o que eu pude tirar dessa pandemia? Como a gente está sendo vista, não só dentro de casa, mas também em todos os aspectos. Porque no home office, a gente é lapidado através disso aqui, ó, desse quadradinho, de uma câmera. Porque é desse jeito que eu estou tendo minhas atividades profissionais. É desse jeito que eu vejo as pessoas da minha organização. E esses dias a gente teve uma reunião que eu até dei parabéns para o Levi, para a Solange e não lembro para mais alguém, me desculpa se eu não lembrar, porque eles estavam tão felizes na reunião de bloco que eu acho que isso faz toda a diferença, Carol. Era só isso, vou deixar para você falar. É a Amélia também, você falou. Ah, é a Amélia. Isso mesmo, a Amélia. Amélia é a menina sorriso daqui? É a japa gata. É a gata daqui. Não, que as outras são tigresas, ela é a gata. Gente, às vezes vocês pensam que não, mas a gente sente a energia de vocês atrás da tela. Eu acredito. Dá para sentir a energia de vocês, né? De como vocês estão. E por isso que eu prefiro mil vezes ficar nessa tela do que da televisão. Para mim faz muito mais sentido ver como é que vocês estão, o que vocês estão fazendo para vencer, sabe? Porque são histórias reais, são histórias verdadeiras de mulheres brasileiras, do que ficar na televisão ouvindo contagens. E para mim isso não faz sentido. Contar, sabe? Isso traz uma energia muito baixa, né? E por isso que eu comento, eu prefiro 1000 vezes participar das atividades com vocês, ou, né, comunidade, bloco, estudo, visita, porque isso me preenche com algo mais positivo, tá? Mas vocês não querem fazer pergunta para a dona Marina? Gente, eu vou deixar ela quietinha assim. Odete tá ali quietinha, gente. Porque ela é chicai, né? Mas tá tudo bem mesmo com vocês? Vocês querem fazer alguma perguntinha? Esse negócio da energia dá para sentir mesmo, que hoje quase que eu não participo da reunião, porque essa semana passada a Vera me mandou mensagem falando, né, que ia ter, daí eu vi no grupo também, aí eu falei para ela que eu ia participar, mas hoje eu estava quase não participando, por não estar bem, por diversas coisas, mas eu estou feliz de estar aqui com vocês. É muita coisa que acontece, né? Sim. Mas eu estou muito feliz, obrigada. E aí a Vera virou para mim e falou, Silvana, nós somos uma família. Você não está sozinha. Não está sozinha. Saiba que é por isso que a HK para mim é tão importante. Porque desde que se começou esse isolamento, eu acompanho alguns pacientes, né? Não sou da área médica, mas eu sou da área terapêutica, e vejo o quanto que esse isolamento, o quanto que essa situação está estressando e alterando o coração das pessoas, né? E a gente fica se submetendo a condições, a situações que nós não estávamos preparados. E aí junta um monte de coisa que a gente ficou empurrando com a barriga, né? Porque o brasileiro é bom empurrar as coisas pela barriga. E aí quando vem aquela gotinha d'água que estava só aguardando, e a gente não aguenta. A gente não aguenta a pressão, né? Então, quando a gente fala de encontros como nós estamos fazendo aqui, e o tema é esperança, ela tem um significado importante. Então, a primeira pessoa que precisa desejar mudar a vida, de ser feliz, tem que vir a partir de nós, do nosso coração. Não é nada de fora.
não são as pessoas, não são as circunstâncias. Eu é que preciso buscar essa vontade de ser feliz, como você, né, Silvana, se propôs e venceu, né, essa briga interna, está aqui com a gente. Sabe? Sinta-se abraçada, né? Quem puder aqui, sinta no coração, envia para ela aquela energia, uma cor de rosa, uma energia verde, sabe? De cura, para que ela possa, sabe? Ter forças, porque ela tem bastante, só que ela está esquecida, que ela tem uma força infinita dentro do coração dela para ultrapassar essa fase, tá, Silvana? Você pode contar conosco. Né? E quando a gente fala de esperança, não é a palavra esperança, é do verbo esperançar, tá bom? Então, acredito que todas sabem essa grande diferença. E quando a gente fala de encontro comemorativo, são 70 aninhos que a divisão feminina luta para trazer essa transformação social a partir da sua família, a partir da sua revolução humana. A gente precisa lembrar dessa história inicial que foi em 10 de junho de 1951, né? Que toda Sensei decidiu reunir 52 mulheres, 52 japonesas, em plena pós-guerra, né? De um país totalmente devastado, tentando se reerguer. E quando a gente pensa nessa... Ai, que pouco, né? Quando a gente pensa nessa situação, eram representantes de uma nação que perdeu maridos, filhos, perdeu pais, perdeu mães, porque a guerra não escolhe quem. A dor é para todo mundo. A miséria, a fome, a doença, né? Falta de esperança, ansiedade, o medo, depressão, uma nação inteira dominada por toda essa energia negativa. Hoje a gente vê um Japão que se levantou em pouco tempo. Isso para mim não é só porque é japonês, não, mas isso para mim remonta à força de um ser humano de se reinventar, de conseguir como uma fênix sair das cinzas, né? Quando se queima totalmente e poder sobrevoar. Enquanto a gente acreditar que nós somos esse ser humano que o Ikeda Sensei confia, que o Buda acredita que somos, não há beco sem saída, né? Não há circunstância que a gente não consiga superar. E eu falo, né, que quando a Soka Gakkai ela enaltece as mulheres, que Ikeda Sensei sempre enaltece a força da mulher, sempre diz sobre proteger, de respeitar. E Sensei, a gente sabe que é o único homem que foi condecorado com não sei como é que fala, mas o certificado da Maria da Penha, né? Pelos seus serviços, por sua proteção à mulher. Ele é o único homem condecorado com a Lei Maria da Penha. Olha quanto orgulho. Porque ele sabe o que nós passamos no nosso dia a dia. Ele sabe o quão é difícil a vida de uma mulher. O quão que a gente tem que segurar a dor da família, segurar os problemas do marido, do filho, né? E ainda sorrir para trazer esperança dentro do lar. E não é fácil. Mas se a gente decidiu ser mulher, é porque tem alguma missão, né, querida? E olha, Silvana, você é a leoa das leoas, querida. Né? Aqui a gente até aceita, pode chorar. Mas aí vamos todos. Olha, vamos rugir? Vamos rugir todo mundo? 1, 2, 3. Vamos espantar, sabe, essa dor. Não se permita ficar muito tempo nela. Né? Porque dentro de nós tem sol. Né? Talvez algumas estejam com uma nuvem encobrindo, talvez algumas estejam nevando, algumas passando furacão, né? Mas o sol está sempre ali, brilhando. É ou não é, gente? Sim. É verdade. O sol ele não para. Debaixo dele pode estar um caos, mas ele está ali, forte, todos os dias, pontualmente. E essa é a mulher. Dentro das histórias que Sensei sempre compartilha, eu creio que todas lembram que ele falou sobre a senhora Rosa Parks,
lembram? Uma senhora negra, costureira, e que naquela época de discriminação racial, ela se negou a levantar do banco do ônibus para um homem branco. Ela não achou isso certo. Independente das condições, das leis, das intrigas da sociedade, ela se recusou, trabalhou o dia inteiro, ela estava cansada. Né? E quando eu vi a foto, gente, tinham vários bancos livres, mas aquele senhor queria o banco dela. E foi levado à delegacia. Sabe? A mulher é assim. Ela luta pela justiça. Ela briga pelo que é certo. Né? Eu acredito que todos também conheceram aquela moça, Malala Yousafzai, do norte do Paquistão. Ela foi decretada uma lei que as meninas, adolescentes, eram proibidas de estudar. E ela se recusou e ia estudar todos os dias. Inclusive, ela sofreu atentado brigando pelo direito aos jovens ao estudo, gente. Né? Então, ela é conhecida como a mulher mais jovem por receber o Prêmio Nobel da Paz. Desde cedo, a mulher tem esse ímpeto, né? de lutar pelo que é correto pelos outros. E o mais curioso recente que eu descobri foi que, sabe esse Wi-Fi que a gente utiliza em casa ou no serviço? A precursora que inventou isso foi uma mulher. Eu falei assim, como assim o Wi-Fi que inventou foi uma mulher, né? E aí foi descobrir na história dela, diz que era uma jovem judeu, né? Da linhagem do judeu, que se casou muito, muito nova ainda e o seu marido, ele era simpatizante do nazismo. Então, a fábrica dele, ele produzia armas e munições. E ela sofria muito nesse casamento. A gente não imagina os detalhes, mas o sofrimento dela era tamanho que ela chegou a fugir para poder, né, sair dessa dor e vir para os Estados Unidos. E ali ela se tornou atriz, e diante daquela situação da guerra, em 1942, ela era, como ela trabalhou na fábrica do marido, ela entendia de tecnologia, olha só. E ela inventou um aparelho que criava interferência nos rádios dos nazistas. Graças ao aparelho que ela inventou, ela conseguia despistar o radar dos nazistas. E naquela época, as pessoas não sabiam mais o que fazer com isso. Acabou a guerra tal, né? E o que fazer com isso? Para que interferir as ondas de rádio? Só em 1998 que os cientistas entenderam que o que ela descobriu poderia servir na tecnologia que hoje nós usamos como Wi-Fi. Uma mulher. Né? E como isso é importante para nós. Então, há muitas, muitas histórias de mulheres simples, mulheres de intelectualidade, sociais, mas entendam que a história de cada uma de vocês é muito importante. A vida que vocês estão construindo é muito importante. A vitória de vocês vai fazer a vida de outras mulheres ter mais sentido e significado. Por isso que o budista, às vezes, passa por muitas intempéries, por muitos invernos, né? Porque nós temos um caminho, nós temos um entendimento de como vencer. E só podemos mostrar para as pessoas que nós vamos encontrar ao longo da nossa vida, vencendo o que nós estamos vivenciando hoje. Né? E dói. Nossa, como dói, né, Thaís? Dói, cria insegurança, cria medo. Né? Às vezes o sofrimento é físico, não é? Mas é por isso que nós somos bodhisattvas da Terra, por termos essa missão, né? De sermos protagonistas, de mostrar para as pessoas que cada uma carrega uma luz dentro de si. Né? É na nossa simplicidade, é no nosso dia a dia, é nessa vida atarefada, corrida, de tentar conciliar trabalho com casa, com filhos, com marido, com organização, é que nós vamos construindo essa corrente da divisão feminina de coragem, de força e de esperança. E como eu falei que esperança é do verbo esperançar, por quê? A palavra esperança, ela indica aquele ato de esperar alguma coisa.
Pode até refletir, ser semelhante com confiança, mas geralmente as pessoas usam a palavra esperança com aquela ideia de que acreditar que alguma coisa que a gente quer muito vai acontecer. E não é essa palavra que o budista abraça, né? Nós, como discípulas de Ikeda Sensei, nós abraçamos a esperança do verbo esperançar, que significa almejar, que significa sonhar, mas significa agir, buscar. É o contrário de esperar, né? Tem aquele filósofo Mário Sérgio Cortella, não sei se vocês conhecem, ele diz assim, né? É preciso esperançar, olhar e reagir a tudo aquilo que não tem saída. É lutar até encontrar a saída da questão que eu estou vivendo. Encontrar uma possibilidade que eu ainda não vislumbrei. Porque não existe nada na nossa vida que não tenha saída, né? Mesmo os 4 sofrimentos da vida, ela pode se transformar nas 4 virtudes do Buda, né? Ela não precisa ser sofrimento, ela pode se tornar uma virtude da vida. Então, uma pessoa que decide abraçar o budismo da Nichiren Daishonin é porque ela abraçou a vida. E abraçar a vida tem que ser com o desejo de desfrutar essas infinitas possibilidades de se vencer. Não existe só uma forma de vencer uma situação. Mas eu só vou conseguir perceber essa saída quando eu determinar diante do Gohonzon, tirar todas aquelas minhas crenças, tirar todos aqueles meus bloqueios, travas e traumas, e eu e Gohonzon determinar, eu vou vencer. Qual é a resposta para essa situação? Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo. Como que eu vou transformar essa situação, Gohonzon-sama? Olha só, estou chamando para mim a responsabilidade, porque eu tenho as respostas. Está dentro do meu coração, né? Mas ela precisa vir com um rugido, precisa aflorar com essa determinação de eu vou conseguir, com essa esperança. Tudo bem? Né? Tem uma... Sensei, ele compartilha um poema de um jornalista argentino, José Hernandes, que diz assim: hoje, novamente, lembre-se de se ousar com coragem, sabendo que este é o primeiro passo rumo à felicidade de toda a sua família. É agora, é nesse momento, é nessa minha decisão que determino a minha vitória, não são os outros. Sou eu que determino como que a minha vida vai ser em 2021, né? Então, esse Sensei, ele deseja que a gente possa nutrir esse espírito intrépido, esse espírito indomável, sabe? É por essa mesma razão que nós precisamos nos dedicar nos caminhos da fé e da prática, que é nos aprofundando no coração do Buda Nichiren Daishonin, é nos aprofundando nesse caminho de mestre-discípulo com Ikeda Sensei, todos os dias. Nós aprofundamos também o mais importante, que é a fé. Mas a fé em quem, gente? Em quem vocês acham que nós precisamos depositar essa fé? Em nós mesmos. Em nós mesmos. Em nós mesmos. Porque o dia que nós perdemos a fé em nós, né, nós vamos atrair exatamente aquela energia de derrota. Então, Nichiren Daishonin, os 3 mestres, enfatizam esse poder que existe dentro de cada um de nós, né? Não são os outros que vão dizer quem nós somos. É a partir das nossas atitudes, nas nossas pequenas vitórias diárias, tá bom? E nessa recitação do Daimoku, do Nam-myoho Renge-kyo para si e para os outros, é que nós fortalecemos essa determinação de não retroceder, de não esmorecer sob nenhum ataque que venha nos confrontar, que seja na saúde, que seja pessoal, que seja financeiro, que seja material, né? Nenhuma doença, que são todas essas disfuncionalidades, pode ser maior do que o meu desejo de ser feliz, né? E é com esse aprendizado que eu me torno um farol no local onde eu vivo. Para quê? Para que eu possa me conhecer melhor.
né? Quando a gente consegue entender que tudo que ocorre comigo na minha vida, com a minha família, não é apenas uma questão de karma, mas para que eu possa me conhecer, conhecer os meus limites e entender que eu posso mais. Eu sou muito mais, né? Compreender, inclusive, a razão de tudo isso que está acontecendo no mundo, no Brasil, na minha família e comigo, né? Então, ser forte, ser perseverante, quando muitos desistem, né? Se levantar e seguir adiante quando outros decidem ficar no chão. Ser o farol no caminho de outros quando as pessoas só veem a escuridão. Essa é a divisão feminina do meu coração. Essa é a divisão feminina do coração do Ikeda Sensei, né? Muitas pessoas acham que para ser corajoso precisa ser um super-herói. E olha, gente, eu também acho que para aguentar tudo que a gente está vivendo tem que ser uma super-heroína. Mas uma super-heroína nessa tela que eu estou vendo aqui. Porque aqui na minha tela eu estou vendo a Mulher Maravilha, eu estou vendo aqui a Mulher de Ferro, a Mulher-Aranha, a Mulher Invisível, a Capitã Marvel. Eu só estou vendo super poderosa, que até 3 meninas super poderosas eu estou vendo aqui. Aí tem o Levi aqui, que é o Superman. Eu só estou vendo super-heroínas, super-heróis nessa tela, né? Cada uma com o seu poder, cada uma com a sua característica, cada uma com a sua missão intransferível. Por isso que cada um de nós aqui é insubstituível, né? Mesmo com os defeitos que a gente tem, mesmo vivendo as circunstâncias que nós estamos passando, né? Vocês concordam comigo? Sim, claro. Vocês já viram que eu sou fãzoca da Marvel, né? Mas a gente, o prático de ser uma pessoa comum é que a gente precisa ficar trocando de roupa. A gente pode ser super-heroína com a roupa que está mesmo. Exato. Né? Verdade. Porque assim eu vejo que heroísmo ela transparece no comportamento de pessoas comuns, né? Pessoas que têm senso de missão e um profundo senso de missão, como a divisão feminina, né? Esse sensei, ele explica que o budismo, no budismo, são as atitudes corajosas, baseadas no respeito à dignidade da vida, né? Na transformação interior, é que geram os resultados positivos para si e para os outros. São essas ações conscientes de valor que impactam na nossa família, no trabalho, na sociedade, né? Bem como no ambiente, que propicia esse avanço individual. E por mais difícil que esteja a situação de cada uma de nós, vamos determinar vencer. Tudo bem? Vamos fazer esse pacto, queridas? Né? Vamos determinar, não importa a dor que nós estamos vivenciando hoje. 2021 é o ano do Bloco Jardim Beatriz. Tá bom? Combinado? Combinado. Tem 2 frases da mensagem maravilhosa de Ikeda Sensei, comemorativa aos nossos 70 anos. Vamos utilizar, estudar, analisar, né? Cada frase, cada incentivo que o mestre deixa nessa mensagem, mas há 2 frases que eu queria reconfirmar com vocês, que diz assim: a lei mística é a lei fundamental que move a vida e o universo. E não existe nada mais nobre e forte que uma mulher que abraça essa grandiosa lei. Por isso, o mais importante é que continue recitando intensamente o Nam-myoho Renge Kyo com uma poderosa determinação capaz de sacudir e transformar as circunstâncias. Essa suprema voz da justiça alcançará sem falta todas as pessoas em quaisquer lugares. Se alguma pessoa está causando dor no coração de vocês, se a atitude de alguma pessoa que não está sendo equilibrado, não está tendo bom senso, é através do nosso daimoku, através da mudança do nosso comportamento e do nosso coração. E muitas vezes, no nosso silêncio, a gente consegue mudar o outro.
né? Porque precisamos, em primeiro lugar, ser amor, né? Compreender, de alguma forma, o que é que eu preciso aprender com essa situação. Então, vamos construir essa nova história com a equipe da CC A Senhora Caneco, porque o Conserufo começa agora, não é? Não vamos deixar ninguém para trás, meninas, né? Vamos avançar, mesmo nessa época desafiadora, porque aquele brado que CC e Nichiren Daishonin diz, aqueles que mais sofreram e que buscam esse autoaprimoramento é o que mais serão felizes no final, né? Não tem aquele velho provérbio, aquele que ri por último ri melhor? Vamos lá! É isso aí, Silvana. Quem ri por último ri melhor, querida. Né? Deixa o pessoal zoar, deixa as coisas acontecerem, mas vamos continuar nessa luta, nessa caminhada. Eu tenho certeza que esse bloco do Jardim Beatriz é um farol em São Bernardo, né? Porque vocês possuem uma história única e especial. Então, até o final do ano, vamos compartilhar grandes vitórias, pode ser? E se for chorar, chorar de alegria. Tá bom? Né? E como a gente sabe que toda linha de chegada, como é o nosso Gongyokai, também é uma nova partida. Né? Então, não vamos ficar aí, colocar o nosso burro na sombra e tomar água de coco em cima de uma rede, tá bom, gente? A luta continua, tem muita gente, tem muito Gongyokai pela frente, né? Então, gostaria que, unidas nesse coração incrível, nesse amor incrível que nós temos umas pelas outras, né? Cheios de energia, vamos construir, determinar que 2021 será o nosso ano também. Combinado? Quero deixar o meu beijo no coração de cada um. Eu não sou baiana, mas eu gosto desse termo. Quero deixar um cheiro em cada uma de vocês. Né? E desejar assim, que vocês possam desfrutar um resto de semana maravilhoso. Tá? Um beijo. Tchau. Obrigada. Obrigada, Carol. Obrigada. Obrigada. Depois desses calorosos incentivos, né? Choramos, rimos. Então, as palavras de agradecimento da Odete. Por favor, Odete. Ô, gente, que reunião maravilhosa, né? Que reunião maravilhosa. Se deixar, a gente passa a noite escutando a Carol. Parabéns a todos. Parabéns pela luta do pessoal, todo mundo na luta para a programação sair essa reunião maravilhosa, né? O comparecimento de todas. Nós estamos com 12 rainhas e um super-herói. Que bom. Tá bom, pessoal? Então é isso. Muito obrigada, viu, a todas, de coração. Obrigada, menina. Valeu, Odete. Boa noite. Gente. Obrigada a todas também. Vamos tirar a nossa foto comemorativa. E, Silvana, você tem 11 DF juntas com você. Sim, força de estar aqui junto com o seu Daimoku. Obrigada. Com certeza. Nem precisa estar falando o que é, que a gente vai estar direcionando um forte Daimoku para você ser feliz. Conte com o nosso Tá Daimoku, bom? Pode Silvana. contar com a gente. Bora lá. O nosso Daimoku, tá bom? Então, vamos tirar a nossa foto. Obrigado a todos, a Sônia, né, que está aí participando também do ladinho, porque a gente sabe que é difícil a multimídia para ela. Levi, de coração, muito obrigado. E Carol, mais uma vez, obrigada de coração, tá bom? O Vinícius manda um beijo para você e para o seu esposo. Obrigada, tá bom? mesmo. Um abraço para ele. Vamos lá tirar a foto, Levi? Vamos lá, na minha contagem, como sempre. Todo mundo mostrando esse rosto bonito. Vamos lá. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Sensei! Prontinho, foto tirada. Obrigada, Levi. Obrigada. Muito obrigada. Parabéns, Caí. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Obrigada. Obrigada, Marina. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau. Tchau.